Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vereador eleito em Belo Horizonte, Ciro Pereira, do PTB. Bom dia, Ciro, é um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Super. Quero aproveitar também para agradecer todos os meus eleitores, todas as pessoas que confiaram em mim o seu voto. Sei da responsabilidade que a gente tem para fazer uma Belo Horizonte muito melhor para todos os belo-horizontinos. É a primeira vez que o senhor chega à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu começo pedindo ao senhor que se apresente aos seus eleitores, a quem está nos ouvindo aqui na Rádio Super. Bom, eu tenho 29 anos, eu sou casado, sou formado em administração pela Universidade FUMEC, né? Trabalho como consultor de negócios internacionais há muitos anos e venho de uma família de muita fé, uma família onde os princípios e valores cristãos, onde a defesa da família para a gente é a base para uma sociedade melhor. E estou no meu primeiro mandato com muita energia e estou muito empolgado com o que a gente pode fazer por Belo Horizonte nessa legislatura. Eu acho que a cidade de Belo Horizonte tem muito a ganhar. Nós tivemos uma renovação expressiva, né, Ciro, nessa eleição de 2020. Alguns novos vereadores que entram aí e você faz parte dessa turma que chega pela primeira vez. Isso já é um processo daquela chamada nova política, e como fazê-la? Olha, Thalita, na realidade, essa nova política, essa nova legislatura, como a gente viu, foram 24 novos vereadores eleitos, apenas 17 reeleitos. Então, eu acho que a população, ela deu o recado na urna, né, do que ela quer. Ela quer realmente uma Câmara diferente, uma Câmara que atue em prol do cidadão belo-horizontino, e eu acredito que nós podemos deixar uma Câmara, um legado para a nossa cidade de Belo Horizonte. A renovação foi muito grande, isso mostra o anseio da população de realmente fazer parte dessa nova política, colocar novas pessoas ali para a gente oxigenar, né, os políticos da nossa cidade e dar um resultado. E como fazer, né, que foi sua pergunta, essa nova política? É realmente fazer diferente, fazer com maior transparência, fazer focado nas pessoas, trazendo resultados positivos para o cidadão de Belo Horizonte. Ciro, ainda em relação ao momento que a gente vive, né, aí além dessa renovação, a gente vive um momento de pandemia, um momento muito complicado para o poder público de uma forma geral, com decisões em relação à educação. A gente vê uma discussão aí em torno da vacina, em torno também do comércio, que pode ser fechado a qualquer momento, e novas restrições foram impostas, inclusive, pela Prefeitura da capital mineira. Qual o principal desafio para quem chega à Câmara no primeiro mandato, já em meio a uma pandemia? Thalita, eu acho que o primeiro objetivo dessa nova legislatura tem que ser a gente fomentar e reerguer os empregos em Belo Horizonte. Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de dar a volta por cima. Toda crise tem oportunidade. A gente precisa de que a Prefeitura tenha mais diálogo com a Câmara Municipal, mais diálogo com a população, para que a gente consiga avançar a cidade. Porque eu sempre digo o seguinte, Thalita, a gente é feliz onde a gente tem sustento. E em Belo Horizonte as pessoas estão precisando de ter sustento. A gente precisa de criar protocolos e procedimentos para que a gente tenha um comércio funcionando, claro, respeitando todo o distanciamento, os protocolos de saúde, mas é preciso reabrir o comércio de forma com que a gente tenha uma economia mais pujante e a gente consiga melhorar a nossa cidade. Melhorar a nossa cidade é também ter mais emprego para a população. O senhor concorda com as medidas que foram tomadas pela Prefeitura de Belo Horizonte desde o começo da pandemia, com o comércio fechado de forma total durante alguns meses, mesmo com orientações do governo estadual em relação àquele plano Minas Consciente, e com cidades também da região metropolitana tendo a retomada gradual de forma mais acelerada? Eu já emendo perguntando também se essa forma que está sendo feita agora, com as decisões anunciadas pela Prefeitura na última semana, de forma específica, com a venda de bebidas alcoólicas proibidas mais uma vez. Você concorda com o que está sendo feito pela Prefeitura? Thalita, eu acredito que a gente precisa de ter mais diálogo, como eu falei. Eu acho que a Prefeitura, ela ouve pouco a Câmara Municipal e ela ouve pouco o cidadão belo-horizontino. Como você bem disse, a gente tem outros exemplos aí de flexibilização com segurança.
né? E se a gente pode ter essa flexibilização e essa segurança para as pessoas, a gente precisa de trabalhar, as pessoas precisam de produzir, precisam de colocar comida em casa, precisam de sustentar ali a água, a luz que elas têm que pagar todo mês. E muitas das vezes essas pessoas, muitos empresários quebraram, né? Vamos pensar na pessoa que tem uma barraquinha ali de cachorro-quente, que tem um carrinho de pipoca. Essa pessoa não está conseguindo sobreviver, por quê? Porque a cidade está toda fechada. Eu acho que falta um pouco mais de diálogo para a gente conseguir construir uma cidade melhor. Porque o lockdown pelo lockdown, ou o fechamento, né, em várias esferas, como tem acontecido em Belo Horizonte, ele tem ceifado muitas empresas. Para você ter uma ideia, o último dado que eu tive pela Junseng, foram 11.299 empresas fechadas, o que qualifica, né, diretamente a falta de 100 mil empregos em Belo Horizonte, indiretamente podendo chegar aí até 200 mil. Então a gente realmente precisa de ter uma política de flexibilização onde a cidade toda ganha. E qual o motivo dessa falta de diálogo? A atuação, a forma de gestão do atual prefeito Alexandre Calil, que foi reeleito, ou a equipe da prefeitura de uma forma geral? Eu acredito que a prefeitura, de forma geral, precisa chamar os setores de cada área para entender como podemos reabrir ou ter a flexibilização com segurança, né? Chamando todos os setores da economia, porque cada setor ele tem uma demanda específica. Então, para isso é preciso chamar constantemente todos os setores para entender e a prefeitura ver também como que ela pode evoluir nesse sentido para que a flexibilização seja benéfica e, claro, né, sempre colocando em segurança a vida das pessoas. Nós já falamos, vereador, em relação às prioridades de Belo Horizonte. E os projetos do senhor? O senhor já tem algum projeto em mente para começar 2021 já apresentando aos seus colegas na Câmara? Tenho sim, principalmente a questão dos projetos relacionados ao fomento do emprego em Belo Horizonte, que eu acho que é de extrema urgência, como a gente está falando aqui. A prioridade, né, do próximo ano é a restaurar os empregos em Belo Horizonte, é a gente ter possibilidade de produzir e trabalhar. Eu fui consultor durante 6 anos de negócios internacionais da Federaminas e a gente sabe que Belo Horizonte, por exemplo, é uma capital onde o turismo de negócio é muito forte, então a gente precisa de fomentar ainda mais, trazer projetos aqui, feiras para Belo Horizonte, onde a gente consiga impulsionar. Belo Horizonte recentemente ganhou um título, né, de gastronomia pela Unesco, como cidade criativa, né, da Unesco. Então, assim, a gente precisa de explorar o que Belo Horizonte tem de bom. A gente precisa de uma cidade inteligente. E se é uma cidade inteligente, é uma cidade que trabalha para o povo. É uma cidade que ela facilita, ela não tem burocracia. A gente precisa também de tirar a burocratização aqui de Belo Horizonte para a gente conseguir impulsionar esses setores da economia, alinhado com uma visão de futuro da cidade ser impulsionada, e quem sabe a gente não pode ser aí um modelo para o Brasil nesse novo mundo pós-pandemia. Nós já ouvimos aqui na Rádio Super, vereador, algumas entidades que falam sobre a importância da desburocratização dos processos, exatamente num viés aí para tentar fomentar essa economia de alguma forma. Essa retomada passaria também por essa desburocratização para que novos empreendedores pudessem investir em Belo Horizonte, para que novas empresas pudessem chegar fazendo a geração de empregos de uma forma mais alta? Com certeza, eu sempre digo o seguinte, muita ajuda quem não atrapalha, né? E muitas vezes a prefeitura, né, ela acabou atrapalhando pelo excesso de burocracia ao longo de tantos anos na cidade do cidadão. Então a gente tem menos burocracia, a gente dá mais celeridade ao processo do empreendedor ter o seu negócio, e também a gente tem um menor custo no longo prazo, porque se a gente tira o intermediário, o cara do meio, a gente tem mais celeridade, a gente avança muito mais, e quem ganha com isso é a cidade. Porque se eu consigo que o empreendedor ele abra o seu negócio de maneira mais rápido e mais fácil, ele vai conseguir girar os produtos dele, os serviços dele, então a economia da cidade ganha, e ele vai ganhar esse dinheiro e vai gastar em outros comércios. Então, quanto mais rápido e menos burocratização a gente vai ter uma economia mais forte. Em relação à educação,
algo que tem sido muito discutido também aqui em Belo Horizonte, pela decisão da prefeitura em relação ao ensino remoto. O prefeito Alexandre Calil já fez algumas declarações aí falando que ninguém aprende com o ensino remoto. Temos outros modelos no estado, pela rede estadual, pelas redes municipais de outras cidades da região metropolitana e do Brasil de uma forma geral. Ontem nós trouxemos aqui a Rádio Super, inclusive no Super N, a informação de que pais e professores, um grupo, tem espalhado cartazes e alguns outdoors pela cidade pedindo a retomada das aulas. A prefeitura está irredutível em relação ao retorno e garante que isso só acontece, ou essa conversa pelo menos só aconteceria após a chegada de uma vacina comprovada e eficácia pela Anvisa. O que o senhor pensa em relação à educação? Teria como fazer essa retomada gradual, aí do ponto de vista econômico, para aquelas escolas particulares e para quem depende do transporte escolar também, para as famílias que sobrevivem dele, e em relação, é claro, do ponto de vista educacional mesmo, das crianças que estão aí paradas sem terem acesso ao conteúdo pedagógico? Olha, Thalita, a minha opinião, e para você, ouvinte também que nos acompanha aqui nessa manhã, é de que a gente precisa sim de reabrir as escolas de forma gradual, porque muitas vezes a gente vê que outros estados, outros lugares, até outros países, a educação não parou. Então a gente não pode ceifar, porque a gente vai ter problema lá na frente. Então a educação, ela é a base para uma sociedade sólida, porque é ali que a gente ensina os princípios, é ali onde a gente vai colocar as crianças também, para daqui a pouco elas estarem no mercado de trabalho. Então é de extrema importância de que a gente volte às aulas presenciais. Claro, respeitando o distanciamento, mas na minha opinião é possível sim voltarmos às aulas de forma gradual. Até porque muitas vezes a gente vê ônibus lotado, a gente vê o metrô também muito cheio. Então, assim, não justifica, porque essas crianças, elas não estão indo às aulas, mas elas estão participando da vida em sociedade. Então, vamos criar um mecanismo onde a gente consiga proteger a vida delas, dos seus familiares, mas continue educando essas crianças. A educação, ela é a base de um país e nós não podemos perder tempo com isso. O senhor citou o metrô e o transporte público são pontos fundamentais, principalmente para os nossos ouvintes aqui. Sempre que a gente fala disso, a gente recebe aqui uma enxurrada de comentários. E a gente sabe que o transporte público deixa muito a desejar, principalmente na capital mineira, que recebe aí milhares de usuários todos os dias. São ônibus lotados, ônibus em estado precário, o metrô que tem também um déficit aí de alcance pela cidade e pela região metropolitana de uma forma geral, inclusive com discussões, né, de extensão dessa linha do metrô, mas o transporte público, de uma forma geral, os ônibus, por tudo isso que nós já citamos. No começo do primeiro mandato, o prefeito Alexandre Calil falava sobre a caixa preta da BH Trans e outras medidas a serem tomadas, mas nada foi feito até aqui, nada se viu de concreto até aqui. Como que a Câmara pode atuar para cobrar das entidades responsáveis uma melhoria nesse transporte público para a população, Ciro? Olha, eu acho que a Câmara pode atuar diretamente, como você bem falou, é a CPI da BH Trans, né? Eu acho que a gente tem uma auditoria externa para mostrar para a população, para as pessoas que estão envolvidas, para os vereadores, o porquê da gente ter, se não me engano, a segunda passagem mais cara do Brasil. Então isso precisa ser explicado, né? Mas a gente precisa de ter isso aberto às claras para a gente mostrar para a população se procede esse valor ou não, né? Porque ter a segunda passagem mais cara do Brasil e com o transporte público muitas vezes sucateado, você entra dentro de um ônibus, está lotado, às vezes você tem que esperar passar esse ônibus para você entrar em outro, não justifica. A gente tem que ter uma justificativa. Se a gente está pagando por uma passagem tão cara, a gente merece um serviço de qualidade. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, Ciro? Combinado. Para começar, o comércio em Belo Horizonte, fechar ou não mais uma vez? Não fechar, aberto. Prioridade para BH? Retomada dos empregos. A prioridade do seu mandato? Defesa da família, ter uma BH mais livre economicamente e uma BH que fomenta emprego, renda e o primeiro emprego. BH pós-pandemia?
Precisamos de reestruturar, reerguer a nossa cidade. E vamos fazer. Vacina, obrigatória ou não? Não obrigatório. Prefeito Alexandre Calil, em apenas uma palavra. Precisa dialogar mais. Conversamos com o vereador eleito em Belo Horizonte, Ciro Pereira, do PTB. Ele que foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, vereador, e boa sorte para você. Obrigado, Thalita. Obrigado aos ouvintes da Rádio Super. Podem ter certeza que o meu gabinete vai estar de portas abertas para a gente trabalhar muito para Belo Horizonte. Temos muito a fazer e tenho certeza que a população se engajando, como foi o recado das urnas, nós vamos transformar essa cidade juntos. Um abraço.